Olá, graças a paz. Vamos para mais uma mensagem na Palavra de Deus. E hoje nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 8. Nós vamos fazer uma breve leitura do texto que está do versículo 22 ao 25, que o título é Jesus acalma a tempestade. Versículo 2 diz assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. E eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. E ele se levantou e repreendeu os ventos e a violência das águas. Tudo ficou calmo e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Amedrontado e admirado, eles perguntavam uns aos outros: Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles o obedecem? Amém? Vai ter aqui. Aqui Lucas relata um acontecimento de Jesus e dos apóstolos. Aqui Jesus fala para os discípulos, vamos para o outro lado da margem. E os discípulos parece que por um momento esqueceram da ordem de Jesus. Porque a ordem de Jesus era ir para o outro lado da margem. Mas os discípulos, no momento do medo, por conta da tempestade, eles esqueceram. Isso é tão claro porque eles pensavam que iam morrer ali naquele momento. Por isso ficaram apavorados e foram chamar o mestre. Chamando: Mestre, mestre, vamos morrer. A situação que eles chegaram lá foi uma situação desesperadora. Não compreenderam que ali estava assim o Filho de Deus e também que era uma ordem dada por Jesus, que ele fosse para o outro lado do lago. Vejamos no versículo 22, quando diz assim: Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Ou seja, aqui Jesus dá uma ordem expressa: Vamos para o outro lado do lago. Se o discípulo tivesse compreendido que a ordem era ir para o outro lado, eles não tinham se apavorado. Mas porque eles não compreenderam a ordem de Jesus, eles se apavoraram. Mas o texto continua, diz assim: E eles entraram no barco e partiram. Agora eles entram no barco e vão para o outro lado. Só que a palavra do versículo 23 vai dizer assim: Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele, quem? Jesus adormeceu. Jesus estava cansado o dia todo pregando. Jesus cansado, Jesus foi dormir. Jesus era 100% homem também, e o homem cansa. Então ele foi dormir, tranquilo. Jesus foi dormir. Agora eles se encontram, somente eles acordados. E então, enquanto eles navegam e Jesus dorme, abate sobre eles, sobre o barco, um forte vendaval. Agora, neste momento, começa um forte vendaval sobre o lago. E o barco é jogado de um lado para o outro. Os discípulos começam a se apavorar. E Jesus está descansando, dormindo. Então ele foi tudo apavorado, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Ou seja, ali o barco começou a ficar inundado. A força do vento
fazia ondas altas. E as ondas iam jogando água para dentro do barco e eles ficaram com medo. Não é de uma pessoa dizer assim, nossa, mas os discípulos são medrosos. Nós estamos falando de pescadores profissionais. Eles eram todos pescadores e tinham muito conhecimento das águas, era muito experiente. Mas isso daí não foi um vendaval comum, foi um vendaval diferente, vendaval extraordinário, vendaval de provação para eles. Ou seja, esse vendaval não era um vendaval que acontecia diretamente. Daí foi um vendaval, foi um acontecimento somente para eles ali. E esse vendaval foi muito forte, de ponto que o barco ia inundando. Imagina aí você dentro de um barco, mesmo sendo experiente como eles, dentro de um barco, o barco inundando, vento forte, e o barco sendo jogado de um lado para o outro, como sendo uma folha seca. E quem não ficaria com medo? Os discípulos ficaram apavorados. Os discípulos, no momento ali, eles perderam o controle da situação, ficaram sem saber o que fazer. Então eles vão e acordam Jesus. Só que eles não acordam Jesus num tom suave. Ele acorda Jesus num tom desesperador, num tom de quem vai dar o último grito para morrer. Era o grito deles. Olha como é que eles acordam Jesus. Eles chegaram e disseram assim. Versículo 24 vai dizer assim: e os discípulos foram acordá-los, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ou seja, eles não fazem uma pergunta, eles fazem uma afirmação. Eles afirmam o que vai acontecer. Eles afirmam que eles vão morrer. Note que eles estão tão apavorados, perderam totalmente o controle, que eles chamam o mestre com um tom desesperado e ainda como quem tem certeza que vai morrer. Ele chega e diz assim: mestre, mestre, vamos morrer. Ou seja, eles estão dizendo que vão morrer. Então eles vão acordar o mestre. Quem é o mestre? Irmãos, quem está com eles ali não é nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Se eles sabem que Jesus é o mestre, se eles crissem que Jesus fosse o Filho de Deus, eles teriam que manter a calma. Eles chamam Jesus de mestre, mas ao mesmo tempo a fé deles é a fé vacilante. Que se eles têm realmente fé de que Jesus é o mestre mesmo, o Filho de Deus, a fé dele tinha que ser uma fé firme. Mas a fé dele está vacilante, porque eles estão com medo de morrer. Eles têm certeza que vão morrer ali. Então o que acontece? Eles não fizeram totalmente a coisa errada. Porque eles correram para a pessoa certa no momento de medo, de pânico. Trazendo a aplicação para nós, irmão. Ainda que nós só venhamos lembrar de Jesus nesses momentos, mas é indispensável nós esquecer de Jesus, ainda que nesse momento. Porque o certo é nós buscarmos Jesus sempre. Mas se em algum momento nós esquecermos de Jesus, lembramos de uma coisa. Que nessas horas, só Jesus. Nessas horas, você deve correr para Jesus. Porque só Jesus pode te socorrer no momento de um aperreio deste. Então Jesus agora acorda, olha o que Jesus fala. Eles falam que eles acordam Jesus, aí Jesus se levanta agora e vai dizer assim, versículo, continuando o mesmo versículo, vai dizer assim: e ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Agora Jesus levanta e dá uma ordem para o vento. E o vento ouve a ordem e obedece. Se acalma. As águas ficam tranquilas naquele momento. Ou seja, tudo fica calmo e tranquilo. Jesus mostrou neste texto que ele é 100% homem, porque ele
cansado, foi descansar. E mostrou que é 100% Deus quando ele deu uma ordem para um evento natural. Ele deu uma ordem que somente Deus poderia dar para o vento, e o vento obedeceu, e as águas se acalmaram. Somente Deus poderia dar uma ordem dessa. E nós vemos aqui claramente que Jesus se levantou e deu uma ordem para o vento e para as ondas, e elas ficaram tranquilas. Outro ponto. Jesus faz uma pergunta: onde está as suas fé? Ou seja, eles andavam com Jesus, ele dizia que cria em Jesus, e no momento do desespero, parece até que abandonaram a fé. Ou seja, irmão, isso trazendo para os nossos dias também acontece conosco. Nós dissemos claramente, afirmamos que temos fé, mas na hora do aperreio, na hora do desespero, irmão, até nós, fora d'água, perdemos o controle. E no momento nós esquecemos até que nós temos fé. Nós abandonamos até a nossa fé. A nossa fé se torna fé vacilante no momento do desespero. Por quê? Porque realmente nossa fé está muito pouca, muito baixa. E o que nós devemos fazer então? Devemos buscar no Senhor e na sua palavra. Devemos orar mais, devemos estudar mais, fortalecer sempre a nossa fé, porque nós não sabemos o momento em que nós vamos passar por uma crise. Eles deviam estar preparados. Eles andavam com quem? Andavam com Jesus, o Mestre, o Filho de Deus. Era para ele estar consciente de que a ordem de Jesus era passar para o outro lado. Então nada de mal poderia acontecer com eles. E também nós muitas vezes damos muito vacilo com a nossa fé. Lembramos de uma coisa: se nós queremos ter uma fé forte, uma fé firme, devemos meditar na palavra e oração. E então nós teremos uma fé forte. Aí outro ponto. Depois dessa pergunta que Jesus fez, agora os discípulos ficam todos amedrontados e admirados. No momento que eles ficam amedrontados, eles também ficam admirados, porque o medo das ondas e do vento, e agora a reação de Jesus cria neles uma admiração. Eles ficam totalmente espantados, sem saber o que fazer. Eles perguntam uns para o outro. Uns ficam perguntando para o outro: quem é este? Ou seja, eles estão com uma pessoa que eles não conhecem. Eles não conhecem Jesus. Ele andava com Jesus e não conhecia Jesus, irmão. Uma aplicação para nós, irmão. Quantos de nós estamos na igreja, lemos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus e nem conhecemos Jesus? Quantos de nós também não fazem isso, irmão? Que nós não conhecemos Jesus de fato. Muitos de nós não conhecem Jesus de fato. Apesar de andar lado a lado com a palavra de Deus, apesar de ler, apesar de estudar, apesar de pregar, apesar de fazer obras, muitos de nós não conhecemos Jesus. Jesus mesmo afirmou em Mateus 7 que no dia do juízo eles vão dizer assim: Senhor, em teu nome eu fiz isso, isso e isso. E Jesus vai dizer assim: eu nem te conheço. Se o próprio Jesus afirma que não nos conhece, imagine nós, irmão. Será que nós conhecemos Jesus de fato? Ou seja, muitos de nós não conhecemos Jesus. Agora os discípulos que estão com Jesus não sabem quem é este. Mas quem é este, nós vamos achar na Bíblia. Em toda a Escritura nós vamos achar. Quem é este?
que até o vento e as águas ele dá ordem e eles obedecem. Quem é este? Este, irmão, é nosso Deus, Criador dos céus e da terra, aquele cuja terra para ele é o estrado dos seus pés, aquele que estende o Isaías diz que ele estende o forro e os arma como uma tenda para neles habitar. É aquele que coloca um exército de estrelas celestial e a cada uma dá um nome. E por ser forte em poder e forte em força, quando chama pelo nome, nenhuma deixa de comparecer. Quem é este? Este é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Quem é este? Que foi simbolizado lá no princípio, quando os hebreus saíram pelo deserto. Jesus era aquela nuvem que mantinha a sombra para o seu povo. À noite, Jesus era a tocha de fogo que clareava a noite deles, tanto para iluminar como para aquecer o seu povo. Quem é este? Este é a pedra que fez jorrar água no deserto para o seu povo beber. Quem é este? É o maná que caiu do céu em pleno deserto para manter o seu povo. Quem é este? É aquele que abre o mar para que o seu povo atravesse o mar pisando em terra seca. Quem é este? Este é aquele que foi anunciado pelos profetas. A virgem dará a luz, nascerá um homem que se chamará de Emanuel, Deus conosco. Quem é este? Este é a porta das ovelhas. Este é o pão da vida. Este é a árvore da vida. Quem é este? Este é a videira verdadeira, o bom pastor, o pastor das ovelhas. Quem é este? Este é aquele que diz assim: cedo volto. Quem é este? Este é o nosso Senhor Jesus, que em breve voltará, que fez uma promessa de vir buscar o seu povo. Quem é este? É o nosso Deus Todo-Poderoso que nós adoramos. Nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, que nós aguardamos pela sua vinda. Amém. Este é aquele que foi anunciado pelos profetas, que morreria numa cruz, e de fato morreu, e mais, e ressuscitou, e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Pois é, meus irmãos, aqui nós vemos a história, um relato de um acontecimento de Jesus e seus discípulos. E nós vemos que é possível, mesmo pessoas fazendo a obra de Deus, não conhecer Jesus. É possível ter uma fé vacilante, porque nós somos fracos também. E a nossa fé se torna fé vacilante. Porque muitos de nós não se envolvemos tanto com a palavra de Deus, e nem com as orações. Então, quando chega o circo se fecha, quando vem as dores, quando vem a angústia, a nossa fé some e nós entramos em desespero. Quantas pessoas não buscam outros meios de socorro? Em primeiro lugar, como corre logo atrás do médico, vai atrás de um curandeiro, um rezador, um bruxo, macumbeiro. Por último, se não der certo, aí diz assim: só resta Jesus. É a fé vacilante, mano. Mas nós sabemos que Jesus é o nosso tudo. Ele é tudo para nós. Sem Ele nós não podemos nada. Não podemos fazer coisa alguma. Amém? Jesus tenha misericórdia de nós, mano. Até o próximo vídeo. Glória a Deus.